Hoje eu vou te ensinar como você se move entre realidades, do comportamento à identidade, da identidade à realidade. E se eu te disser que existem várias versões de você vivendo vidas completamente diferentes? E você só precisa escolher em qual delas quer estar? Parece loucura, né? Parece viagem. Mas e se eu te mostrar que isso é exatamente o que pessoas que transformam suas vidas fazem sem nem perceber? Se você quer viver uma vida diferente da que vive hoje, fica até o final, porque hoje você vai aprender a se tornar o personagem que acessa essa realidade. E o melhor de tudo, que consegue se manter lá. Deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo a vida. Você não vive uma realidade, você vive na realidade que o seu personagem atual consegue se manter. Pensa comigo, existe uma versão sua que acorda cedo, que se exercita, que trabalha focada, que cuida do corpo, do dinheiro, das relações. E essa versão vive numa realidade. E existe uma versão sua que acorda tarde, procrastina, se sabota, vive no piloto automático. Essa versão vive em outra realidade. Mesma pessoa, realidades completamente diferentes. E a diferença entre essas duas versões não é sorte, não é privilégio, é identidade. Porque cada personagem que você incorpora abre portas para uma realidade específica. Quando você entende isso, você percebe que mudar de vida não é sobre esforço, é sobre se tornar alguém diferente. Teve um momento em que eu olhei para a minha vida e pensei: isso aqui não é o que eu quero. Mas como eu saio disso? Porque não era só mudar um hábito, não era só trabalhar mais, era tudo, era a forma como eu pensava, como eu agia, como eu me enxergava. E aí eu percebi algo. Eu não precisava melhorar quem eu era, eu precisava me tornar uma outra pessoa. Não no sentido de negar quem eu era, mas no sentido de incorporar uma identidade que me desse acesso à realidade que eu queria. Pega essa chave. Então eu comecei a me perguntar: quem é a versão de mim que vive a vida que eu quero? Como ela acorda, como ela se veste, como ela fala, como ela reage, como ela se comporta, como ela toma decisões. E eu comecei a ser ela, não fingir, ser. E sabe o que aconteceu? A realidade começou a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. E aí o mundo respondeu. Agora deixa eu te explicar como isso funciona. Cada comportamento que você tem reforça uma identidade. Se você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, você está reforçando a identidade de quem vive no reativo, no automático. Se você fala mal de si mesma todo dia, você está reforçando a identidade de alguém que não se valoriza. Se você evita desafios, se esconde, não se expõe, você está reforçando a identidade de alguém que não pertence a lugares maiores. E cada identidade te dá acesso a uma realidade específica. A pessoa que vive no reativo não consegue acessar a realidade de alguém que constrói, que cria, que manifesta. A pessoa que não se valoriza não consegue acessar relacionamentos que a valorizam.
A pessoa que se esconde não consegue acessar oportunidades que exigem visibilidade. Não porque ela não merece, mas porque o personagem que ela incorpora não frequenta esses lugares. É como se cada versão sua tivesse um cartão de acesso e você só consegue entrar e se manter nas realidades que o seu cartão atual libera. Então, se você quer mudar de realidade, você precisa se tornar o personagem que tem acesso a ela. Então, Priscila, como faz isso? Como você se torna esse personagem? Primeiro, você define para qual realidade você quer se mover, com riqueza de detalhes. Você precisa ter clareza. Gaste tempo nessa etapa. Segundo, você define quem é essa pessoa, com detalhes. Como ela acorda, como ela cuida do corpo, como ela fala consigo mesma, como ela lida com os desafios. Escreva isso. Crie um perfil dela. Terceiro, você começa a incorporar os comportamentos dela. Não todos de uma vez, mas um por vez, aos poucos. Se ela acorda cedo, você começa a acordar 30 minutos mais cedo, dia após dia, até chegar no horário habitual da sua personagem. Se ela se exercita, você começa a se exercitar um pouco hoje e assim sucessivamente. Se ela se respeita, você começa a se respeitar sempre um pouco e depois um pouco mais. E cada vez que você age como ela, você está treinando o seu cérebro para acreditar que você é ela. Quarto, você para de dizer eu estou tentando ser e começa a dizer eu sou, sentindo isso. Porque a mudança real acontece quando você muda a narrativa interna. Você não é alguém que está tentando acordar cedo. Você é alguém que acorda cedo. Você não é alguém que está tentando se cuidar. Você é alguém que se cuida. Parece pequeno, mas é a diferença entre tudo. Quinto, você se mantém na nova realidade agindo de forma coerente com ela. Porque não adianta você agir como a nova versão por um dia e voltar a ser a versão antiga no dia seguinte, não é mesmo? Você se move entre realidades quando você sustenta a nova realidade tempo suficiente para ela se tornar automática. E quando isso acontece, você não volta mais, porque você não é mais aquela pessoa. A realidade antiga não faz mais sentido para quem você se tornou. Quem você precisa ser para acessar e se manter na realidade que você quer? Quando você responder isso, você tem o mapa. E é só começar um comportamento por vez, um dia por vez. Até que você olha para trás e percebe: eu não vivo mais aquela realidade. Eu me movi, eu mudei de personagem e o mundo mudou comigo. Uhul! Porque a verdade é essa. Você não está presa na sua realidade. Você só está incorporando o personagem que tem acesso a ela. E no dia que você decidir se tornar outra pessoa, você vai descobrir que sempre teve o poder de mudar a sua realidade. Você só precisava se dar permissão. Te vejo no próximo vídeo e lembre, você não é quem você foi. Você é quem você escolhe ser agora.